Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Deixa eu mostrar aqui, esteve aqui no programa da semana passada, nos deu uma entrevista maravilhosa, minha querida amiga Débora Pimentel, minha doutora Débora Pimentel e o escritor e sociólogo Igor Salmeron, que lançaram João Alves Filho, a saga de um político nordestino. Que belíssimo trabalho e que está à venda nas melhores lojas do ramo, na Escaris. Menino dos Tabuleiros, crônica de Valfredo Pacatiba, lá de Capela, cidade dos Tabuleiros. É pela editora do Diário Oficial da Segrase. Juntando versos para os netos, do meu querido médico humanista, uma figura espetacular, Dr. Lauro Fontes. Olha aqui, também lá na Iscaris, versos para os netos. E o Shoa, multiplicador de sorrisos. Eu ainda diria fazedor de sonhos, não é não? Construtor, realizador. De sonhos, né? Porque eu tive a honra e o privilégio de concluir minha graduação em Comunicação Social, jornalismo lá na UNIT. E para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Era o que eu queria fazer sempre. E de repente, já com 40 e alguns aninhos, disse, agora eu vou. Aí fui, fiz e agora estou aqui. A Expressão tem 17 anos no ar, fora os anos que a gente fazia o Viver Aracaju lá na TV Caju. Muito boa a TV Caju. Agora, falar em TV Caju, eu quero ver se a gente marca também com o Dr. Heráclito Hollenberg. Se me falha a memória, está lançando o livro Transição. Acho que sim, eu vou confirmar tudo direitinho. Eu quero trazê-lo aqui no programa e quero trazer o professor Shoa. O que é que você acha? Eu acho perfeito. Não é não? Eu acho não, eu tenho certeza que ele vem. Ah, que bom. Não tenho dúvida disso. Que bom. Lançamento, bom, o programa está indo ao ar na sexta-feira, então o lançamento foi ontem, na quinta-feira. Apesar de estarmos gravando aqui na quinta-feira. O gírio das redes sociais sextou, né? É, né? Sextou. Hoje é sexta-feira, então tá certo. Então tá o lançamento certo. foi quinta. Como é que surgiu na sua cabeça a ideia de fazer essa bibliografia autorizada do Shoa? O professor Shoa, ele esteve presente no lançamento do livro sobre o camarada nosso, Wellington Mangueira. Aliás, acho o título uma coisa assim, um achado. Como é a Continência é um comunista. Ele gera uma dúvida, né? Você olha para o título e já dá vontade de ler, né? Então, é que toda uma história por trás daquilo lá, né? Uma história maravilhosa, linda. E aí, durante o lançamento, foi em dezembro de 2018, o professor Shoa esteve lá. O professor Shoa tem um carinho muito grande por Dr. Wellington também. Então, ele esteve presente. E aí, meu filho, parabéns pelo livro, tudo. Eu já lancei, né? Pascoal, eu já cheguei e disse, professor, inclusive, o meu sonho era aprofundar um pouquinho mais sobre o senhor. Aí ele olhou para mim, você tem vontade mesmo, meu filho? Eu disse, tenho vontade, desejaria muito. Ele disse, então já está autorizado. Eu saí do lançamento do livro de Wellington Mangueira já com a permissão por parte do professor Shoa em escrever essa obra, né? Então, na primeira quinzena, na realidade, no primeiro trimestre de 2019, houve a oficialização desta obra para que ela fosse produzida. Por quê? Porque quando a gente fala sobre Gilberto Shoa de Mendonça, a gente já faz uma ligação com a UNIT, com o Grupo Tiradentes. Então, houve todo um processo para apresentar para o setor administrativo, setor jurídico, qual a necessidade, qual o objetivo deste livro, né? E quais seriam os comprometimentos que eu, como autor, eu faria para a instituição. Então, tenho conversado com muitos colegas nossos da área de comunicação, até sobre o livro, e são muitos assuntos, né? Citando esse exclusivamente eu não citei. 100 livros desses, 100 unidades de livros desses, serão distribuídas em escolas públicas, bibliotecas públicas, unidades penitenciárias, unidades socioeducativas, centros de apoio de assistência social, para que a gente possa expandir
esse legado isso é o do mais professor importante de tudo. E eu acredito que acho foi isso que tocou também na administração. Evidentemente, o aval do professor Uchoa já é um grande aval, já é um grande passo. Mas a multiplicação desse conhecimento, né, o compartilhamento desse conhecimento com várias áreas da sociedade, eu acredito que contribuiu bastante para que o aval viesse talvez até de forma quase que imediata. Eu acho assim, quer dizer, eu tenho certeza. O professor Uchoa, pelo humanista que ele é, né? Pela pessoa simples, a pessoa... eu diria que o doutor, eu não sei dizer, porque fica complicado, mas diz que a vaidade é um dos pecados que o diabo mais gosta. Eu acho que a única vaidade do professor Uchoa é a UNIT. É o carinho, é o orgulho dele, é a coisa que ele construiu com todas as forças que ele... Não chame o professor Uchoa para ir no shopping center. Chame para a feira que ele vai. Pois é. Certeza. Certeza. A professora Amélia, inclusive, citou isso, tá no livro, que muitos feirantes possuem o telefone pessoal do professor Uchoa. Quando o professor Uchoa demora a chegar na feira, né, nos dias de feira, eles ligam, os feirantes ligam, professor, não está vindo aqui não, a sua goiaba tá aqui reservada, a sua manga está aqui reservada, seu cajuzinho. Então, assim, ele tem essa boa relação, né? É um ser humano, né? De coração gigantesco. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e o professor Uchoa. Eu tive uma época que fui fazer o curso técnico de contabilidade. E aí, tinha um cadernozinho e não era nem no colégio dele, era outro colégio. E eu perdi o caderno, acho que uma dessas farras, uma noite do fãs, talvez, eu tenha perdido o caderno. E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, então, um tempo aí. Um dia... Já tinha dado por perdido o caderno? Já. Eu estava no apartamento da minha mãe, lá no apartamento dela, e de repente o porteiro ligou. Disse, olha, tem um professor Uchoa que está aqui querendo falar com você. Disse, comigo? Ele já era o reitor da Universidade de Tiradentes. Já era a Universidade de Tiradentes. Então já foi depois de 94, né? Foi. Ou já tinha faculdade? Não, faculdade. Acho que era faculdades integradas. Integradas. Aí eu disse, não, manda ele subir, não sei o que é, mas manda ele subir, não tem problema nenhum. Eu disse, minha mãe, o professor Uchoa, acho que eu deve falar com a senhora, porque ela conhecia, então. Aí ele subiu, quando eu abri a porta, ele estava na porta com o meu caderno na mão. Disse, quem diria que o professor Uchoa iria bater na porta? Ele era já reitor, né? Né? E com o caderno na mão, eu achei seu caderno aqui, vim lhe devolver, tá? Porque tem meu nome no caderno. Eu achei aquilo realmente fantástico. Esse é o professor Uchoa. Esse é o professor Uchoa. E outra imagem dele que eu guardo com muito carinho, eu fui... Quando eu me formei e me graduei, eu fui lá para receber na administração, né? Ali lá no campus novo, já era campus novo que a gente chamava, né? E eu fui lá na administração, aquele prédio fantástico, né? E quando eu estacionei o carro que eu estou querendo para a administração, enquanto o professor Uchoa com a mangueira aguando o jardim. O jardim. Ele aguando o jardim, sabe? Ele disse, olha, tá vendo? O zelo pelo que é. Né? Eu acho o dever cumprido. Agora eu vou aguar minhas plantas, vou cuidar do meu jardim, das minhas plantas. Esses 2 momentos, fora outros grandes momentos, né? Quando eu me graduei de jornalismo, fui apresentar meu projeto, eu precisava mudar a posição da mesa, e ele foi quem carregou a mesa comigo para botar em cima do palco. Eu disse, esse é o meu professor, é o meu reitor. E é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito, não só eu acho que Sergipe inteiro tem um carinho e um respeito muito grande para o professor Uchoa, que a gente se acostumou a falar. Agora, Pascoal, eu vou te contar uma coisa. E aí eu acho muito mais do que justo, né, essa biografia. Sergipe precisa conhecer. Não só a professor Uchoa, conhecer-se. E eu vou te falar uma coisa. Evidentemente que os perfis vão mudando parcialmente, né? Os 4 filhos do professor Uchoa com a professora Amélia possuem um coração gigante também. Pois é, família linda, gigante. Né? Uma família linda. Marília, Marilda, Júnior e o Dionísio.
todos eles eu pedi cerca de 10 a 20 minutos para conversar. O Dionísio, eu cheguei, já estava com um cafezinho já, a gente passou mais de 2 horas conversando sobre tudo. Então, assim, a impressão que passa, quando você fala assim, Gilberto Shoa, acha que é só a questão da UNIT, né? Mas ele tem um coração gigante, ele é acolhedor, a professora Amélia é acolhedora demais, né? Se porventura você tiver um encontro marcado agora, por exemplo, o governador Belivaldo Chagas tem uma audiência com o professor o Shoa está indo lá. Aliás, tem uma foto aqui de Belivaldo se formando. Tem, maravilhosa, se não me engano, é a página 101. 101? Vai falando aí enquanto eu procuro aqui. Ele, se porventura ele tem uma entrevista, uma reunião com o governador do estado, e quando ele estiver entrando no carro para ir para essa reunião, algum servidor, funcionário, servidor de serviços gerais, segurança, abordá-lo para conversar, ele vai atender ao funcionário, dar uma ligadinha pro governador. Governador, me espere 5 minutinhos aí que eu estou atendendo a pessoa aqui, mas eu estou chegando. Mas ele atende o funcionário. Sim, não tenha dúvida. A depender da emergência, né, desta reunião, ele pede pro o funcionário aguardar, mas ele atende todo mundo, quer ouvir todo mundo, conversa com todo mundo. E esse é um grande diferencial, né? E é justamente por isso que eu acredito e defendo, Pascoal, que não somente o professor Shoa, né, tenha uma valorização dessa, né, um reconhecimento desse em vida, mas também nós temos inúmeros sergipanos que precisam. Mas vamos voltar para o nosso Shoa também, que é outra figura fantástica. Né? Torcedor do Vasco, você disse a página 101, torcedor do Vasco e do Confiança. É um defeito dele, é torcedor do Confiança. Podia ser torcedor do Sergipe, né? Na 101 que você disse que tem a foto de Belivaldo, não tem. Ah, 101 é a charge. 101 é a charge, que ele começou a carreira dele, Pois é. como marcador de quadrilha. Mas, de fato, né, a vida educacional dele começou justamente nessa mistura de educação com cultura, né? Porque em 58 ele foi convidado para trabalhar no ginásio Pio X. Quando o ginásio Pio X, naquele então, ainda não era de propriedade do José Sebastião dos Santos. Sim, não sabia, pensei que... Pois é, eu também tinha isso na memória, né? Eu imaginava também... Vai falando aí enquanto eu procuro a foto. Que o ginásio, ele tinha sido... O ginásio Pio X, hoje o Colégio Pio X, tinha sido criado, né? Fundado pelo José Sebastião, mas não. Então, o que acontece? Ele foi convidado, o professor Shoa foi convidado, diante do grande sucesso que ele fazia na sociedade, naquele então, como marcador de quadrilha, ele foi convidado para trabalhar no ginásio Pio X, né, durante os festejos juninos. Ele se dividia no tempo que ele trabalhava na fábrica Confiança, ali na região do bairro industrial, né? Então ele tirava um tempinho para se dedicar à cultura. E aí acabou se destacando tanto como marcador de quadrilha, as pessoas começaram a gostar tanto do jeito, né, da metodologia dele, que convidaram ele para trabalhar no Pio X. Olha, são 3 meses, abril, maio e junho. Depois, nosso contrato está encerrado. Tudo bem. Só que os alunos gostaram tanto, os pais dos alunos gostaram tanto da forma como o professor Shoa lidava com aqueles jovens, aqueles adolescentes na época, que a escola decidiu, o colégio decidiu, né, o ginásio decidiu contratar. Ele passou 2 anos, foi demitido porque o irmão do então dono do ginásio ficou desempregado, então a vaga que surgiu, melhor financeiramente remunerado naquele então, era o professor Shoa. O que foi que aconteceu? Os pais do professor Shoa, que naquele então moravam em São Paulo, tinham se mudado para São Paulo em busca de uma vida melhor, enfim, enviou, né, os pais dele enviaram uma certa quantia financeira. E o pai disse: meu filho, faz deste valor a multiplicação dos seus sonhos. Aí começa o multiplicador dos sorrisos. Porque através daquela quantia pequena, ele começou a multiplicar sorrisos. De que forma? Gerando oportunidade de educação para milhares de sergipanos. Né? Inicialmente milhares de aracajuanos, depois sergipanos, e hoje está a Universidade Tiradentes é a 2ª maior universidade do Nordeste e a 12ª privada, né? A 2ª do Nordeste e a 12ª no país. Você comentou sobre o curso de comunicação, né? Não. Eu sou apaixonado por
A universidade, de ela comunicação tem hoje social. em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte, Boston, nos Estados Sim, Unidos. Boston, pois é. Bom, falar do show é muito bom, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. O pessoal quiser o livro agora, depois do lançamento, onde é que... Escariz. Na Escariz. Escariz. Olha aí. A partir desta sexta-feira já estará disponível na A Escariz. partir daqui. E eu escrevi, mas eu digo a jeito, né? Nós construímos essa obra aí. Então a gente sugere que separe um bom cafezinho expresso, ou então uma boa taça de vinho. Sim, senhor. E curta essa leitura, porque se a pessoa conhece o professor Show, o mínimo que seja, vai se apaixonar ainda mais por esse nobre cidadão sergipano. Miltinho, obrigado por ter vindo. Pode lhe chamar de Miltinho, porque eu não vou ser pequenininho. Pode, sim. É uma honra recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, não só como jornalista, como escritor, como biógrafo agora, já é a sua segunda biografia. Pessoas vivas, eles merecem essa homenagem em vida. Agora vai ficar o desafio para a gente fazer a de Albano Franco. Vamos. Tá já bom? tá topado, ainda já. não está autorizado, a gente nem conversou com ele ainda sobre isso. Mas eu acho que faz por merecer e muito. Muito. Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande Eu que receber agradeço, no Pascoal. programa. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.